Prepare-se para mergulhar em uma jornada inesquecível pelo universo cinematográfico que capturou corações e mentes ao redor do globo. Estamos falando de uma saga que transcendeu gerações, transformando páginas de livros em experiências visuais grandiosas. Desde o lançamento do primeiro filme, fomos convidados a explorar um mundo de feitiços, amizades e perigos, onde a inocência se mistura com a força do destino. Acompanhamos a evolução de personagens que se tornaram ícones, enfrentando desafios cada vez maiores e desvendando mistérios que prendiam a respiração. Grande trunfo desta série reside na sua capacidade de criar uma imersão completa. Os efeitos visuais, para a época, eram revolucionários, transportando o público para cenários fantásticos e batalhas épicas. A direção de arte impecável e a trilha sonora majestosa colaboraram para construir uma atmosfera única, onde cada detalhe parecia saído diretamente da imaginação. É inegável que a escolha do elenco principal foi um golpe de mestre. A química entre os jovens atores cresceu junto com seus personagens, conferindo uma autenticidade rara e fazendo com que o público se sentisse parte daquela amizade. Contudo, nem tudo foram acertos. Alguns filmes da saga, em sua tentativa de condensar narrativas complexas, acabaram sacrificando o desenvolvimento de certos arcos e personagens secundários. Em momentos, a velocidade da trama parecia atropelar detalhes importantes, deixando a sensação de que algo crucial havia sido perdido na transição do livro para a tela grande. Essa é uma crítica comum entre os fãs mais ávidos, que sentiram falta de maior aprofundamento em pontos cruciais da história, que nos livros eram minuciosamente explorados. Mesmo com essas ressalvas, o impacto na bilheteria foi colossal. A saga arrecadou bilhões de dólares em todo o mundo, consolidando-se como uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Esse sucesso estrondoso não apenas garantiu a produção de múltiplos filmes, mas também abriu as portas para um universo de produtos derivados, parques temáticos e uma legião de fãs que continuam a celebrar essa fantasia. A cada novo lançamento, filas se formavam nos cinemas, provando a força e o apelo duradouro dessa narrativa mágica. Uma curiosidade fascinante é a forma como o diretor do primeiro e segundo filmes, um mestre em dar vida a narrativas infantis, com um toque de seriedade, conseguiu estabelecer o tom para toda a franquia. Ele soube equilibrar a inocência e a maravilha do mundo mágico com os elementos mais sombrios e complexos, que surgiriam nos filmes seguintes. Essa base sólida foi essencial para o sucesso contínuo da saga, permitindo que outros diretores explorassem diferentes facetas da história, mantendo sempre a essência da criação original. Outro ponto que merece destaque é a evolução dos temas abordados ao longo da série, o que começa como uma aventura leve sobre amizade e descoberta, gradualmente se transforma em uma profunda exploração de temas como luto, sacrifício, preconceito e a natureza do bem e do mal. Essa progressão temática adicionou camadas de profundidade à narrativa, permitindo que a saga amadurecesse junto com seu público e com seus próprios protagonistas, refletindo as complexidades da vida real em um cenário fantástico. Falando em curiosidades, sabia que muitos dos atores mirins não tinham experiência prévia em atuação, sendo descobertos em audições abertas? Esse risco calculado se mostrou um acerto, trazendo uma naturalidade e frescor aos personagens que seriam difíceis de replicar com atores mais experientes. Essa aposta na autenticidade contribuiu imensamente para a conexão do público com a história, criando uma empatia genuína pelos jovens heróis e seus desafios. Apesar de ser uma história de fantasia, a saga ressoa com muitas realidades do nosso mundo. A luta contra a opressão, a importância da inclusão e a força da união para combater a injustiça são mensagens poderosas que permeiam toda a narrativa. Esses elementos atemporais são um dos motivos pelos quais a série continua relevante e amada por novas gerações, provando que boas histórias sempre encontram um caminho para tocar as pessoas. A grandiosidade desta saga não se limita apenas à sua capacidade de entreter. Ela reside também na sua habilidade em refletir, ainda que de forma fantástica, aspectos complexos da condição humana e da sociedade. A forma como o preconceito e a intolerância são abordados, por exemplo, é um dos pontos mais fortes da narrativa. Vemos personagens sendo julgados e marginalizados por sua origem ou por suas escolhas, ecoando dilemas reais que enfrentamos em nosso dia a dia. Essa camada de profundidade transformou a série em algo mais do que um mero conto de fadas, elevando-a a um patamar de relevância social e cultural que poucas obras de fantasia conseguem alcançar.
No entanto, essa complexidade nem sempre foi explorada com a mesma maestria em todos os filmes. Em alguns momentos, a urgência em avançar a trama principal fez com que subtramas importantes fossem simplificadas ou até mesmo ignoradas. O que, para um público atento, pode ter gerado uma sensação de superficialidade. A Transical diretores ao longo da franquia, embora tenha trazido novas perspectivas visuais e narrativas, também resultou em inconsistências de tom e ritmo, algo inevitável em uma produção tão longa e com tantas mãos envolvidas. Essa flutuação por vezes quebrou a imersão de parte da audiência, que esperava uma coesão mais uniforme. Apesar dessas nuances, a saga se beneficiou imensamente da dedicação e do talento dos diretores que assumiram o desafio de dar vida a esse universo, cada um, à sua maneira, deixou uma marca indelével. O diretor do terceiro filme, por exemplo, trouxe uma estética mais sombria e um aprofundamento psicológico dos personagens, elevando o nível da produção e mostrando que a série poderia amadurecer junto com seu público. Essa ousadia em experimentar diferentes abordagens visuais e narrativas foi crucial para manter a franquia relevante e vibrante ao longo de seus anos de produção. A bilheteria astronômica não foi apenas um reflexo da popularidade dos livros, mas também da genialidade em criar uma experiência cinematográfica que apelava para um público vastíssimo, desde crianças fascinadas pela magia até adultos que buscavam uma fuga da realidade. A saga ofereceu algo para todos. O marketing agressivo e inteligente, que soube explorar a nostalgia e a curiosidade, também desempenhou um papel fundamental. Nesse sucesso financeiro avassalador, cada lançamento era um evento global, e a expectativa em torno de cada novo capítulo era palpável, gerando um buzz que se traduzia em milhões de dólares em arrecadação. Uma curiosidade fascinante, a forma como os atores cresceram junto com seus personagens. Acompanhar a transição de crianças para jovens adultos na tela adicionou uma camada de realismo e emoção à saga. Os desafios pessoais e profissionais que enfrentaram enquanto estavam sob os holofotes, muitas vezes refletindo os dilemas de seus próprios personagens, criaram uma conexão ainda mais profunda com o público. Essa autenticidade em que a vida real se misturava com a ficção é um elemento raro e valioso que contribuiu para o carisma e a durabilidade da franquia. A riqueza do universo construído vai além da trama principal. Os detalhes do mundo mágico, as criaturas fantásticas, os objetos encantados e as tradições peculiares foram meticulosamente desenvolvidos, criando um senso de veracidade que poucos universos de fantasia conseguem igualar. Essa atenção aos pormenores, tanto nos livros quanto nos filmes, permitiu que os fãs se perdessem em um mundo vasto e complexo, onde cada canto guardava uma nova descoberta. É essa profundidade que garante a longevidade da saga, permitindo que novas gerações continuem a explorar e se encantar com suas nuances. Entretanto, a complexidade do material original também impôs desafios significativos. A necessidade de condensar centenas de páginas em poucas horas de filme, por vezes, resultou em cortes dolorosos de cenas e personagens secundários que, embora não fossem essenciais para a trama principal, adicionavam camadas importantes ao universo. Essa é uma crítica recorrente dos fãs mais puristas, que sentiram a ausência de elementos que consideravam cruciais para a experiência completa da história. O equilíbrio entre fidelidade e adaptação cinematográfica é sempre delicado, e nem sempre foi alcançado com perfeição. O legado da saga se estende para além das telas de cinema. Ela influenciou uma geração de cineastas, escritores e artistas, inspirando-os a criar suas próprias histórias e a explorar os limites da imaginação. A forma como a franquia soube construir um universo coeso e expandi-lo para outras mídias, como jogos e parques temáticos, é um estudo de caso em branding e engajamento de fãs. Esse ecossistema de conteúdo garantiu que o mundo mágico continuasse vivo e relevante, muito tempo depois do lançamento do último filme. Em suma, a série de filmes que nos transportou para este mundo mágico é um testamento ao poder da narrativa e da imaginação. Apesar de algumas imperfeições inerentes a qualquer projeto de tamanha escala, sua capacidade de criar uma experiência imersiva, de tocar em temas universais e de gerar um impacto cultural duradouro é inegável. É uma obra que continuará a ser estudada, celebrada e amada por muitos anos. Em retrospectiva, a série de filmes que explorou este universo mágico é um marco na história do cinema. Mesmo com pequenos tropeços, sua grandeza reside na capacidade de inspirar, emocionar e transportar milhões de pessoas para um lugar onde a imaginação não tem limites. É um legado cultural que continuará a brilhar por muitos e muitos anos, influenciando futuras produções
e garantindo seu lugar de honra no panteão das grandes obras cinematográficas. E você, qual sua memória mais marcante dessa jornada mágica? Deixe nos comentários.